Então, bem-vindos a este webinar da Econnect Portugal, em que debater aqui como é que o rumo à economia circular, esta transição que estamos a atravessar, tão importante, e trouxemos aqui pessoas inspiradoras que estão no terreno todos os dias a fazer um trabalho fantástico nesta área da economia circular. Este evento está a ser realizado no âmbito do Ecology Day, que é promovido pela Sociedade Portuguesa de Ecologia, pelo European Ecological Federation e pela Comissão Nacional da Unesco. A Econnect Portugal é uma plataforma digital que está em construção há alguns meses. Estamos ainda em fase de beta test, já com mais de 80 membros. E o nosso objetivo é criar uma rede de profissionais que estejam então nesta transição para a economia circular, empresas, organizações, entidades que estejam já a fazer práticas de economia circular e potenciar esta rede e toda a ligação e a criação de sinergias entre todos os membros. Portanto, os exemplos que temos cá hoje são todos, de alguma forma, estão todos ligados à Econnect Portugal, e o objetivo de hoje é realmente a atualização do que é que está a ser feito, de que práticas estão a ser feitas em várias áreas, por entidades, por startups, empresas, entidades de várias dimensões. E, portanto, fazer aqui esta troca, esta partilha, todos. Portanto, sem mais demoras, vamos aqui passar para uma primeira ronda de apresentação. Peço a todas as pessoas que estão a assistir neste momento que desliguem os microfones, que desliguem as câmaras, portanto, para que possamos só ouvir e ver os nossos oradores. As questões que tiverem podem ser colocadas no chat. E no final vamos ter uma fase para responder a essas perguntas. Portanto, vamos começar muito bem com a Lipor, com a Maria do Céu Silva, que vai apresentar a Lipor, nos vai partilhar que boas práticas, o que é que está em curso na Lipor. Bom dia a todos. Eu vou começar por partilhar o meu ecrã, tenho uma pequena apresentação. Agradecia que Filipa me dissesse se estão a ver. Ainda não. E agora? Sim, estamos. Sim? Ok, obrigada. Vou então dar início. Sim. Ok. Agora sim. Vou então dar início a esta apresentação em que vou falar um pouco sobre as práticas de circularidade implementadas pela Lipor. Um breve enquadramento. Nós somos uma associação de municípios com 8 municípios associados da zona do Grande Porto. Servimos uma população de cerca de 1 milhão de habitantes e a nossa função é tratar os resíduos urbanos produzidos nesta área de influência, que por ano ascendem a cerca de 500 mil toneladas. A economia circular é fundamental no nosso negócio e está desde logo espelhado na nossa missão, que é transformar resíduos em novos recursos pela implementação de práticas inovadoras e circulares, gerando e compartilhando valor. Nós seguimos, toda a nossa atividade tem por base as políticas e estratégias internacionais, europeias e nacionais nesta matéria, e a Lipor, para além da gestão de resíduos, que é a sua atividade principal, depois tem uma série de estratégias de suporte, nomeadamente na área do combate às alterações climáticas, da promoção da biodiversidade. Temos também um grande enfoque na educação e sensibilização ambiental, tanto que são áreas que no fundo complementam a nossa atuação aqui junto da nossa área de influência. No que diz respeito à nossa atividade principal, da valorização de resíduos,
Nós temos 2 polos, onde se situam as nossas unidades industriais, e aqui podemos ver o nosso modelo circular de gestão de resíduos. Portanto, toda a nossa atividade principal é toda ela circular, porque nós recebemos resíduos urbanos, quer provenientes de recolha seletiva, quer provenientes de recolha indiferenciada, e depois o próprio tratamento pressupõe que haja uma recirculação, portanto, de todos os materiais, com a produção de novos materiais, a produção de energia. Portanto, podemos ver aqui que é um esquema perfeitamente circular. Este compromisso está também alinhado com a nossa gestão de topo e com a nossa administração. Portanto, temos um compromisso com a economia circular. Temos também assinada a declaração sobre a estratégia de plásticos e plásticos de uso único, portanto, alinhando aqui o nosso trabalho com aquilo que já é feito por diversos países a nível europeu. E depois, passando agora a alguns projetos mais específicos na área da economia circular, posso dar como exemplo toda a nossa estratégia de prevenção de resíduos, em que nós focamos-la em 2 áreas fundamentais. Por um lado, a área dos biorresíduos, e temos aqui diversos projetos de promoção da compostagem caseira, da compostagem comunitária, também da redução do desperdício alimentar, fechando aqui o ciclo do alimento. Estamos também a participar num projeto europeu no City Loops. Portanto, são alguns exemplos. Depois, ao nível da fração multimaterial, temos feito também um trabalho bastante intenso naquilo que diz respeito à promoção da redução e reutilização dos resíduos, quer através do upcycling, da transformação criativa dos materiais para dar origem a novos produtos, como também da reparação, através do projeto CRIO, por exemplo, na área dos resíduos elétricos e eletrónicos. Também participamos no projeto europeu STRAI, também neste mesmo âmbito, e mais recentemente temos uma iniciativa que demos o nome de T-Circular, muito focada na área dos têxteis e que pretende também promover aqui a sua redução e reutilização. Temos também uma estratégia para as compras públicas ecológicas, em que procuramos integrar sempre critérios de economia circular e de sustentabilidade, e depois destacar também que nós fazemos a monitorização de todos os resíduos que conseguimos evitar com todos estes projetos e, portanto, graças à nossa estratégia de prevenção. Depois trago aqui também o exemplo do Nutrimais, que é o produto que nós produzimos a partir da compostagem dos resíduos orgânicos. Portanto, é um produto completamente circular e 100% natural. Portanto, é um perfeito exemplo de economia circular e, aliás, este produto foi utilizado como caso de estudo para testar a ferramenta CTI Tool do WBCSD. Ao nível da produção de conhecimento e da participação em estudos, temos também colaborado. Participamos no estudo do metabolismo industrial e da economia circular na área metropolitana do Grande Porto, em que depois, a partir daqui, foi criada a plataforma Simbioporto para promover as simbioses industriais aqui na área do Grande Porto, e mais recentemente participamos também no estudo de indicadores de economia circular, um contributo para o Sistema Estatístico Nacional, aqui, portanto, com vista ao desenvolvimento das métricas de economia circular. E por fim, uma ferramenta que estamos a desenvolver internamente, que é o Data Center da Lipor, que, embora não seja diretamente um projeto de economia circular, é algo que contribui muito para a efetivação da economia circular, porque esta ferramenta permite-nos monitorizar de uma forma bastante detalhada tudo aquilo que são os nossos projetos, e nesta fase inicial mais focada nos projetos de recolha seletiva que implementamos em conjunto com as câmaras municipais nossas associadas, e que depois permitem
esses resíduos que depois permitem alimentar todo o nosso modelo circular de gestão de resíduos, pronto, que no fundo é a atividade principal da Lipor. Peço desculpa, São, no máximo mais 1 minuto. já ia terminar, portanto foram estes os exemplos que trouxe e estarei disponível depois para responder a qualquer questão que queiram colocar. Obrigada. Fantástico, sempre inspirador ver tudo o que a Lipor faz. E agora, sem mais demoras, vamos passar para a Débora Campos, a fundadora e CEO da AgroGreenTech. Débora, o que nos tens a dizer? Olá, bom sobre dia. Economia circular. Sim, vou também fazer uma pequena apresentação. Ok. Posso partilhar aqui. Está a dizer que eu não tenho. Mas não faz mal, mas posso falar sem apresentar nada. Não faz mal. Bem, olá, bom dia. Eu sou então a CEO da AgroGreenTech. A AgroGreenTech é uma startup que nasceu, a ideia nasceu no ano 2017 e no ano 2019 já somos efetivamente uma empresa. A AgroGreenTech tem como objetivo encontrar soluções sustentáveis e verdes para a valorização dos subprodutos de frutas e vegetais que se encontram no início da cadeia de valor. Portanto, o nosso foco é trabalhar muito com os produtores destas matérias-primas, com as empresas que fazem processamento, por exemplo, as empresas de sumos, as empresas de fruta desidratada e também algumas empresas que fazem a parte de distribuição, isto é, os armazenistas e depois que fazem a distribuição para os supermercados. Então, o nosso foco é trabalhar com estas empresas, identificar a sua percentagem de resíduos ou subprodutos associados às frutas e vegetais e com eles desenhar uma estratégia de valorização com alto valor. Esta estratégia de valorização está muito baseada no que é a química verde, a biotecnologia, e esta ideia de valorização através destes processos tem como objetivo transformar estes subprodutos em novos ingredientes. E estes novos ingredientes são farinhas gluten-free, são também pós-saborizantes com diferentes sabores e também extratos concentrados de enzimas e vitaminas. E como é que nós chegamos a tudo isto? Eu tenho um background em biotecnologia, fiz um doutoramento em valorização de resíduos em biotecnologia na Universidade Católica Portuguesa e esta ideia de valorização vem do meu doutoramento, de todo o processo que nós desenvolvemos. Nós trabalhamos inicialmente com resíduos de ananás de uma empresa aqui portuguesa, da Nubi Fruits, e o objetivo era ajudar esta empresa a ter uma solução para estes resíduos, porque eles estavam a gerar por dia cerca de 1 tonelada de resíduos de ananás, o que é muito para a empresa e, além do mais, também o caso do ananás é que este ananás vem importado da Costa Rica diariamente, digamos assim, mas a sua fonte é Costa Rica. E, portanto, eles estão a pagar fruta todos os dias, que depois cerca de 60% ia para o lixo. Então, o nosso objetivo é transitar todo este conhecimento que foi desenvolvido com esta empresa para outras empresas do mercado nacional e internacional, gerar estes novos ingredientes com os selos de etiqueta limpa, que é o Clean Safe, orgânicos, caso trabalhemos também com frutas orgânicas, e ajudar estas empresas a transformar este valor económico, que no fundo não deixa de ser valor económico, em ainda mais valor, e ajudar estas empresas, por outro lado, a serem mais sustentáveis, porque nós fazemos também uma análise de ciclo de vida e já conseguimos perceber que conseguimos salvar cerca de 14% de todo o dióxido de carbono equivalente que é produzido. Portanto, nós modificamos este comportamento das empresas, que é transformar e enviar para aterros. Estamos a transformar isto para novos produtos e, portanto, é um food upcycling. E, por outro lado, estamos a manter valor económico nas empresas e, finalmente, introduzir a economia circular com estas empresas. Algo que nós também temos, que era o nosso foco, era também trazer para as empresas um pouco mais de valor de conhecimento científico e, portanto,
as empresas que possam vir a implementar o nosso processo de valorização dentro das suas instalações estarão também a aumentar ou a melhorar também o tipo de especificidade que possam ter nos seus trabalhadores, nos seus colaboradores e, portanto, também diversificar o tipo de empregados que aí podem ter. E o nosso foco é que a AgroGreentech não seja só implementada a nível nacional, mas também que possa ir além fronteiras e que possa ter impacto depois também fora do nosso país. Portanto, a Filipa também já partilhou aí o nosso site. Nós, por agora, temos como objetivo, estamos numa fase de piloto, ok? Nós estamos a implementar os nossos processos e estamos já a enviar produtos para diferentes empresas. Temos de trabalhar com algumas empresas, por exemplo, de produção de alimentos, como por exemplo de massas alternativas. Temos de trabalhar com várias empresas da área da confeitaria e da padaria para trazermos novas possibilidades ao mercado e esperamos para cerca de 2022 já termos os nossos produtos acesso a todas as pessoas, não só em supermercados, mas também através destes novos ingredientes, novos alimentos que irão chegar ao mercado. Portanto, estou à vossa disposição para qualquer pergunta e obrigada por este tempo, Filipe. Obrigada, Débora. Um tempo perfeito da apresentação. Obrigada. Obrigada. Então, portanto, passamos aqui do setor agroalimentar, biotecnologia, para outro setor completamente diferente, para o setor da construção. Portanto, este realmente é um ecossistema biodiverso nesta transição para a economia circular. Isabel, por favor, do projeto Closer do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Olá, bom dia. Vou também fazer uma breve apresentação. Portanto, eu sou investigadora do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, venho-vos falar do projeto Closer, mas antes de falar deste projeto, que tem a ver com recuperar os resíduos utilizados na construção, vou-vos fazer um pequeno enquadramento sobre o que se passa no setor da construção. Para todos nós sabemos que cada vez mais é necessário proteger os sistemas e os recursos naturais essenciais ao suporte de vida na Terra. E agora isto não passou para o seguinte. Peço desculpa aqui, está com dificuldade em passar os vídeos, não sei porquê. Bom, e a questão principal de ser cada vez necessário proteger mais os sistemas e os recursos naturais tem a ver com o aumento da população mundial, em especial o aumento da população urbana. Nas cidades, e no caso de Portugal, em 2018 tínhamos cerca de 55% da população urbana e em 2050 é expectável termos cerca de 68%. Este aumento de população urbana, e não só, mas da população mundial em geral, reflete-se em aumentar as necessidades básicas, entre as quais está a habitação. Sabe-se que, em termos da União Europeia, os edifícios são responsáveis por cerca de metade do total de materiais extraídos da Terra. Portanto, como veem, 50% dos materiais extraídos é muito. E, por outro lado, são responsáveis por cerca de 30% do total de resíduos que são produzidos, os chamados resíduos de construção e demolição, mais conhecidos também como RCD. Em Portugal, em 2018, tivemos cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos de construção e, teoricamente, teremos tido quase 1.700.000 de valorização. Agora, há que perceber estes números. Os 2 milhões de toneladas de RCDs podem e são certamente muito mais, porque nós temos muitas deposições ilegais, e estes 2 milhões de toneladas é só quem registra no sistema da APA os resíduos produzidos, e há muita gente que não registra lá os resíduos que produz. Por outro lado, em termos da valorização, esta valorização é sempre um downgrade, a maior parte das vezes serve para fazer enchimento e para recuperação de áreas paisagísticas e não para verdadeiras aplicações de engenharia civil. Portanto, estes 78% se calhar serão 10% em termos de obras de engenharia civil.
A expectativa de consumo de materiais entre 2016 e 2050 é que haja um aumento de cerca de 119%, sobretudo nos minerais não metálicos, que são os que são mais intensamente utilizados no setor da construção, aqui indicados a azul, e a solução para tentar ir contra este problema de estar sempre a extrair materiais da natureza é utilizar aqueles que nós já temos no nosso ambiente construído, mantê-los na economia por um período mais alargado. É então necessidade de aumentar a circularidade no setor da construção, setor esse que, além da extração dos materiais, depois temos a fase da concepção ou de design dos edifícios, neste caso concreto, depois teremos a sua fase de construção, a sua fase de uso e o seu fim de vida, e voltamos novamente à produção das matérias-primas, neste caso já serão algumas secundárias, e o que se entende é que venham a ser muito mais. Para aumentar a circularidade no setor da construção, é necessário fazer a concepção ecológica, tendo em conta que no fim seja mais fácil separar os materiais, coisa que atualmente não existe, já que a maior parte dos edifícios que estão a ser atualmente demolidos são bastante antigos e, portanto, não havia esta preocupação. É criar passaportes de materiais que permitem rastrear os materiais de construção do princípio ao fim e, portanto, saber as suas características. É quando chegar ao fim de vida, seja por renovação, seja por demolição, separar os materiais, fazer aquilo que se chama de desconstrução ou demolição seletiva, em vez da demolição tradicional, em que se parte tudo e se mistura tudo. É estimular a reutilização de materiais, porque se nós reutilizarmos mais materiais, estamos a diminuir aqueles materiais que são considerados como resíduos. E é fabricar mais produtos com grande quantidade de reciclados e de boa qualidade. O projeto Closer aparece relacionado com a fase final do fim de vida dos edifícios. É um projeto financiado pelo ZA Grants, que tem como promotor o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a Agência Portuguesa do Ambiente e o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção. O principal objetivo é aumentar a valorização dos materiais provenientes de demolição ou reabilitação, como já mencionei, é melhorar a qualidade desses materiais através de correta identificação dos tipos e quantidades de materiais antes de demolir ou reabilitar edifícios, é segregar os materiais, portanto, separar, em primeira fase, os que têm substâncias perigosas, prevenindo assim a contaminação dos materiais que se quer valorizar, e a acumulação de substâncias perigosas em ciclos também é prevenida desta forma. É apresentar soluções de utilização para os materiais que são valorizados nestas obras, portanto, identificar qual é o potencial deles serem utilizados, sejam portas, sejam janelas, sejam tijolos, portanto, identificar para cada material como os utilizar. E o resultado principal deste trabalho todo é o Guia Português de Auditorias de Pré-Demolição, que está a ser elaborado e que deverá estar, e cujo, acabando o projeto no fim de novembro, o guia estará disponível a partir dessa altura. O que se pretende efetivamente é que no fim... Só tenho no máximo mais 40 segundos. Pronto, é que eu vou mesmo acabar. O que se pretende é que nós cheguemos ao fim da vida dos materiais dos edifícios e os consigamos separar os materiais como se fosse um feixe em que podemos retirar e voltar a colocar. O LNEC tem desenvolvido muita atividade na área dos resíduos de construção e demolição, tendo começado com as primeiras especificações para o uso dos materiais reciclados em 2006. Obrigada. Obrigada, Isabel. Obrigada. Carla Portela, a fundadora da startup BitDebate, com soluções aqui para as beatas de cigarros. Vamos lá, Carla. Quais são as soluções? Vamos cá apresentar então. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Está a ser um prazer poder partilhar este painel tão rico. Diz-me se já estás a ver a apresentação. Sim. Está em ecrã completo, não está? Não? Não, ainda não. Está aqui, consegues ver os slides a mudar? Só para perceber. Não, e já com a Isabel não estava. Pois, era por isso. Era por isso que eu estava a tentar. A apresentação mesmo, não. Na apresentação de. Exato, vamos fazer ao contrário. É porque eu reparei que de facto a apresentação não estava a ir, era só para ver se não tínhamos o meu problema.
your entire screen. As apresentações online depois São sempre em... meia. Agora consegues ver? Diz-me só. Sim. E consegues ver o slide? Sim. Muda? Okay. Pronto, então vamos lá. Okay. Então, muito bom dia a todos. O meu nome é Carla Portela e sou fundadora do Bit da Butt. O nosso objetivo é efetivamente criar ou termos um planeta sem beatas. Eu não sei se vocês sabiam, mas 4,5 bilhões de beatas vão parar ao ambiente todos os anos, fazendo deste o resíduo mais abundante do planeta. As pessoas pensam que são as palhinhas e os sacos de plástico, e eles são realmente um grande problema, mas efetivamente o resíduo mais abundante do planeta são as beatas de cigarro. E em Portugal apenas 7 mil beatas, isto é um valor estimado obviamente, mas 7 mil beatas por minuto vão parar aos nossos solos. Sendo que em Portugal cerca de 15% da população fuma, o que corresponde a mais ou menos 1,5 milhões de habitantes. O que eles não sabem, ou uma grande parte não sabe, é que as beatas são feitas de acetato de celulose e, portanto, elas são um plástico. Logo no início deste projeto nós fomos tentar perceber o motivo pelo qual as pessoas atiram as beatas para o chão e percebemos que a grande maioria alega que sente que não há caixotes do lixo suficientes espalhados pelas cidades, mas também alegam que ainda é socialmente aceitável este gesto inconsciente na maioria das vezes de atirar as beatas para o chão. E isto está intimamente relacionado com o facto de haver uma grande falta de informação, nomeadamente com o facto de elas não serem biodegradáveis. Na verdade, elas podem levar mais de 10 anos para se decompor parcialmente, e quando o fazem, acabam por entrar nos leitos dos nossos rios, dos nossos aquíferos, acabam por ser comidos pelos peixinhos e mais cedo ou mais tarde acabam nos nossos pratos. Foi com isso em mente que esta equipa multidisciplinar se uniu por forma a criar uma estratégia que combina um produto com um sistema de recolha seletiva e de transformação das beatas. Então, o beatas e circularidade, como é que isto se coaduna, é exatamente com esse sistema. E eu vou mostrar em que é que ela consiste exatamente. A nossa solução circular, ela reúne, portanto, um produto, como eu falei, que eu não sei se vocês conseguem ver na minha câmara, mas é o que está aqui na imagem, que é o Bit da Butt. Este é atualmente um protótipo, que nada mais é do que um porta-maço de tabaco. Portanto, o fumador pode levar o seu maço de tabaco dentro do Bit da Butt e que tem a particularidade de ter um cinzeiro que é extensível. Então, isto significa que o fumador acaba de fumar o seu cigarro, pode guardar a beata aqui dentro e, por compressão física, vai ocupando o menor espaço possível dentro do protótipo em si. E porquê que isto é relevante? Porque o Bit da Butt pode levar pelo menos 20 beatas, sem cheiros, e o objetivo é que quando o fumador for comprar um novo maço de tabaco ao quiosque ou à bomba de gasolina, que são os principais pontos de compra de cigarros, é aí que estarão os nossos sistemas de recolha seletivo, por forma a podermos otimizar o processo de recolha e, por fim, podê-las transformar junto com os nossos parceiros. Tendo estes coletores espalhados pelo os caixotes. Portanto, esta estratégia combina uma infraestrutura nos principais pontos de compra de cigarros e também a ferramenta para que o fumador tenha o caixote do lixo sempre consigo e passa a fazer parte da solução e não mais do problema. Em termos de pontos-chave, este projeto começou em 2020, em maio, onde desenvolvemos esta ideia. Depois conseguimos o nosso primeiro financiamento junto à Casa do Impacto, que é um programa da Santa Casa de Misericórdia, e atualmente estamos precisamente a implementar os nossos pilotos para validar não só o produto junto dos fumadores, mas também do sistema de recolha, sendo que estamos presentes em empresas, a trabalhar com pessoas individuais e também com municípios. Neste momento temos a AGER, a SONAI e o município de Soro, mas estamos abertos a outros parceiros que queiram fazer a parte da nossa rede e testar este sistema. E agora vocês podem perguntar, ok, sim senhor, muito giro, mas o que é que a gente faz então com essas beatas? Atualmente no mercado já existem alguns projetos, sendo que eles ainda estão, não é numa grande escala, numa escala industrial, mas que já estão implementados e até comercializados. Existem uns rapazes que desenvolveram uma prancha de surf feita com beatas, esta nos Estados Unidos. O projeto Purifungi desenvolve cinzeiros usando micélio de cogumelos, portanto
Entretanto, eu não sei se vocês sabiam, mas existem alguns fungos que são capazes de degradar não só a celulose, mas também o acetato de celulose. Existe um projeto na Índia que faz enchimento de almofadas e existe um projeto na Argentina que faz tijolos incorporando as beatas e estes ladrilhos montáveis. E nós, o que é que nós queremos fazer? Nós temos atualmente uma parceria com a Universidade do Minho, que já está em decurso, e nós queremos fazer exatamente a microrremediação das beatas utilizando estes fungos. Como? Criando um sistema ótimo para que eles possam crescer, treinando estes fungos para que eles possam crescer utilizando como matéria-prima as beatas, e depois testar no fim se a microrremediação é de tal forma suficiente que ela já não cause perigo para a saúde humana e que a possamos usar noutros produtos. Acaba assim a minha apresentação. Aconselho-vos a todos a serem parte da mudança, seja por incentivarem os vossos colegas, amigos, família que sejam fumadores a se juntarem à nossa causa, e estou disponível para qualquer perguntas que tenham. Obrigada desde já. Perfeito, Carla. Sempre bom ouvir-te. Portanto, um projeto bem de Lisboa, também gosto de ver cá também no Norte, não é? Nestas parcerias aqui com a Universidade do Minho. E nem a propósito vou passar a palavra para o Fernando Cunha, o diretor executivo da Fibronamics, que nos vai apresentar aqui. Oi, estão-me a ouvir? Sim. Tive aqui uma falha no ecrã. Fernando, está a ouvir? Sim, não sei se estão a ver agora okay, o meu ecrã. Perfeito. Carla, ainda estás já não. Ok. Já estamos. Sim. Acho que sou eu, não é agora? Perfeito, sim. Sim, senhora. Muito obrigado. Ok, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje, ter a oportunidade de também partilhar aquilo que nós temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos no que diz respeito à economia circular. Para quem ainda não conhece, a Fibronamics é um instituto da Universidade do Minho na área dos materiais fibrosos e compósitos e, portanto, tem como objetivo, por um lado, desenvolver conhecimento e, por outro lado, transferir esse conhecimento para o mercado, sobre a forma de produtos inovadores. Esta área, para nós, da transferência de conhecimento é algo que nós temos vindo a aprimorar ao longo dos últimos 10 anos e fazemos 10 anos de existência em novembro próximo, e tem como objetivo, portanto, identificarmos um problema, criarmos conhecimento, transferirmos esse conhecimento e voltar a ajudar as empresas a colocar essa tecnologia, esse produto no mercado. Fruto desta dinâmica, fomos reconhecidos há cerca de 3 anos atrás pela Comissão Europeia como um caso de sucesso naquilo que é a transferência de conhecimento para o tecido empresarial e particularmente naquilo que é a economia circular e a sustentabilidade. Nós temos vindo a desenvolver bastante trabalho ao longo dos últimos 8 anos. Começámos com uma iniciativa que teve a ver com o mapeamento de resíduos e perceber onde é que os resíduos estavam a ser depositados, o que é que eram feito com eles. Depois evoluímos muito para aquilo que foi a iniciativa Fibronamics Green, que teve como objetivo olhar para esses resíduos, identificar 4 grandes resíduos, portanto o resíduo de madeira, de plástico, do têxtil e dos minerais, e aportar 2 grandes variáveis. Uma, introduzir aqui a dinâmica da ciência e da engenharia, e por outro lado, a questões ligadas ao design de produto. Portanto, e a partir destes 2 drivers, criar aqui cadeias de valor e aportar grande valor ao produto. Portanto, que a partir daí provámos que conseguimos validar este modelo e aplicar estes 6 produtos que desenvolvemos entretanto. Fruto também desta dinâmica, também em parceria com o CBR, tivemos aqui uma menção honrosa nos Prémios Europeus de Promoção Empresarial de 2018. Fomos também finalistas no Prémio Ranger Stars de 2020, na categoria Circular Economy for a Green Europe. E fruto também, portanto, desta dinâmica, o que nós quisemos foi, portanto, implicar também este modelo, não de uma forma lata, mas sim de forma particular também a cada um dos nossos parceiros que nos vinham desafiando e colocando desafios a estes níveis. No caso deste projeto que trago aqui, tem a ver com olharmos para os resíduos do setor automóvel e principalmente daquilo que são o resíduo calçado, que é o EVA, e olhar para ele e dar uma nova valorização, e assim fizemos. Portanto, a partir da ciência e tecnologia, acrescentámos aqui novos conceitos que têm a ver com termos materiais com gradiente de propriedades. Para que é que isto é importante? Porque anteriormente nós, para termos várias propriedades num só material, temos que combinar diferentes layers de diferentes materiais. Aqui o objetivo é nós termos um material
e termos apenas um material com um gradiente de propriedades. O que é que significa? Pode ser, por exemplo, que neste caso o que foi explorado foi termos materiais muito rígidos na parte de baixo e flexíveis na parte superior. E a partir daí conseguimos construir aqui uma panóplia de produtos muito interessantes, desde a área automóvel, da área da arquitetura e também na área da defesa, com a mesma tecnologia. Mais uma vez, continuando naquilo que é olhar para o resíduo como uma oportunidade e como matéria-prima, trabalhamos também com as lousas de Valongo no sentido de olhar para os resíduos que eles tinham, fruto da exploração mineral, e criarmos aqui uma pedra, digamos, artificial, mas que preservasse todas as características do material de base, nomeadamente a cor, a textura, a sua incorporação até 70%, mas com efeitos também muito mais interessantes, nomeadamente questões ligadas à atividade antimicrobiana, e conseguimos desenvolver materiais com capacidade antimicrobiana, materiais que conseguissem ter a mesma dureza e resistência do material de origem. Evoluindo para outra área, que é a área do têxtil, em que aqui sim, portanto, os desafios são muito grandes devido à questão da heterogeneidade dos resíduos, à questão de termos materiais rígidos e flexíveis. Isto torna o processo de reciclagem um pouco difícil. E aqui o objetivo é nós cada vez mais conseguirmos ir um bocadinho mais profundo no ponto de vista da economia circular. E o que é esta profundidade? É nós conseguirmos voltar atrás o mais possível na cadeia de valor, na cadeia de abastecimento. Isto significa o quê? Que nós, a partir de um resíduo, consigamos manipular e transformar isso numa matéria-prima que seja igual a outra matéria-prima qualquer como nós compramos. E, portanto, este foi o objetivo que nós traçamos no Auto Ecomat com a empresa Borgstina. Portanto, ela situa-se naquilo que é o processamento de têxteis para a área do automóvel. E, portanto, aqui nós tivemos e estamos a trabalhar em 3 grandes pontos. Um no processo de reciclagem, outro no processo de valorização e depois na parte da funcionalização dos materiais. E como podem ver, nós a partir destes materiais que são resíduos, por diferentes tipologias, por causa, portanto, que ocorrem defeitos na produção ou não estão conformes, portanto, o que nós fazemos é, conseguimos voltar atrás na cadeia de valor, conseguimos produzir, portanto, o master que vai originar a produção de filamentos, e estes já são filamentos produzidos a partir desta tecnologia de valorização de resíduos. Também com a Givaware também, que é uma spin-off do próprio grupo Fibronamics, o que nós olhámos foi para os resíduos de escórias, e olhámos para eles no sentido de utilizarmos aquilo como uma carga para podermos utilizar no nosso dispensador. E aqui o que foi feito foi, através de um biopolímero, juntar os resíduos no sentido de baixarmos a quantidade de biopolímero, mas também aumentarmos cada vez mais a valorização destes resíduos. E, portanto, aqui conseguimos ter uma incorporação entre 5% e 30%, e depois conseguimos combinar todo este material no sentido de produzir matéria-prima e depois conseguirmos, através da tecnologia de injeção, criarmos o nosso produto a partir destes resíduos. Aqui podemos ver que este produto branco é o polímero sem qualquer carga, e depois aqui com as várias cargas associadas ao material. Há pouco estavam a falar do resíduo ananás, e eu estava a ouvir com muita atenção, e nós também temos trabalhado nessa área, mas numa área um pouco diferente, que tem a ver com a valorização, portanto, do resíduo da produção do próprio ananás, da planta, e nós a partir daí conseguimos extrair, portanto, as fibras essas que depois nós conseguimos utilizar para construir mobiliário urbano, nomeadamente através de várias técnicas, e portanto conseguimos produzir diferentes padrões, conseguimos maquinar os materiais e ter todo o processo associado à cadeia de valor. Muito obrigado, não sei se excedi o tempo de apresentação. Não muito. Não muito? Pronto, tentei dizer o mais sintético possível. Mais uns segundos eu já ia chamar, mas assim já está terminado. Muito bem. Então finalizamos esta primeira ronda de apresentações, super inspirador, com tantos exemplos diversos. O que estamos aqui a falar de pessoas que todos os dias tentam encontrar soluções para fazermos da economia circular uma realidade. E certamente só com estas apresentações vemos aqui um horizonte de oportunidades. Mas a verdade é que quando olhamos para os números e para a realidade, deparamos com grandes desafios, e a minha questão é também saber um pouco da vossa opinião. O que é que falta para catalisar esta transição numa grande escala, não é? Para acelerar estes processos?
porque muitas vezes as coisas são lentas, são feitas em pequenos projetos piloto. O que é que na vossa opinião falta para tornar isto uma realidade em maior escala? Passo assim a palavra. Para quem se quiser aventurar. Aí a pergunta é aberta. É aberto, posso para partilhar vocês. a nossa opinião. Sim, muito bem. Sim, portanto, isto é uma questão que parece simples, mas é bastante mais complexa, porque temos que analisar todo o sistema e perceber tudo que está em causa, não é? Eu acho que temos que partir da base, não é? Portanto, acho que temos evoluído muito naquilo que são os novos modelos de economia circular, principalmente naquilo que é a valorização de resíduos e a sua reincorporação na sua cadeia, não é? Portanto, e aqui vemos iniciativas a 2 grandes níveis. Um nível que é, portanto, uma economia circular aberta, em que uma determinada empresa envia para valorização numa terceira empresa, portanto, e a partir daí monta-se uma cadeia de valor. E agora vemos cada vez mais as empresas preocupadas em ter ciclos de microvalorização e de microciclos circulares dentro da própria organização, ou seja, o resíduo que é produzido na empresa é valorizado dentro da empresa, portanto, e aí fecha completamente o ciclo. Aí, claramente, que temos dado passos, acho eu, importantes naquilo que é a criação e o aporte de novas tecnologias, não é? E aí, claramente, há dois grandes mecanismos, nomeadamente aquilo que são as atividades de upcycling e downcycling, não é? Portanto, e aí também temos que perceber qual é a mais-valia e o valor acrescentado que é incorporado no sistema. E depois vemos que há situações em que a legislação também é importante para conseguirmos que a implementação dos produtos, e principalmente inovadores, que numa primeira fase até possam ter um custo superior àquilo que são utilizados, e vemos isso agora no caso dos sacos de plástico, não é? Portanto, começam a ser taxados e isso obriga e imprime novos modelos também de negócio e imprime grande pressão sobre essa economia, e eu acho que isso tem que ser algo que tem que ser feito em paralelo, não é? Por um lado a legislação, mas por outro lado cada vez mais as apostas conseguirem ser corretas desse nível. Porque no ciclo da inovação nós sabemos, portanto, que há uma primeira fase de muito interesse, não é? E de grande expansão. Depois há uma fase em que as tecnologias, até para a valorização, ainda são algo dispendiosas porque não há massificação dessa tecnologia, e depois há uma fase em que isso é tudo massificado e, portanto, o preço começa a baixar da tecnologia de valorização, não é? Portanto, o que se está a tentar é cada vez mais aproximar esta curva, ter um pico rápido de amortização dos investimentos, e, portanto, isso é algo que tem o seu tempo, mas também acho que estão a ser dados passos muito importantes nesse sentido. Obrigada, Fernando, muito esclarecedor. Gostava também de deixar aqui o testemunho e tendo em conta aqui a visão da LIPOR enquanto uma associação de municípios e corrente desta nossa experiência também nestes projetos de economia circular. Um dos nossos grandes objetivos para o futuro é afirmarmos-nos como uma produtora de produtos. E é para isso que a nossa área, especialmente a nossa área da inovação, tem vindo a trabalhar e está com diversas ações em curso neste sentido. Portanto, desde logo aqui a área da inovação é algo fundamental para que consigamos esta transição. Depois, por outro lado, também a criação de sinergias com outros parceiros, porque sabemos que sozinhos não conseguimos fazer tudo e, portanto, esta articulação com os parceiros é também fundamental. E aqui mais naquilo que depende de nós. Depois temos outras questões que também influenciam muito e que já não estão tanto dentro do nosso âmbito, que é a questão legal, e aqui em particular ao nível da fiscalidade verde, que é necessário aqui uma maior inovação também nestas políticas de fiscalidade verde, a questão também das métricas de economia circular,
que necessita de ser desenvolvida e mesmo a nível nacional existir um sistema único e que permita comparar e que permita medir de uma forma fiável. E depois, pronto, evidentemente que o acesso a fontes de financiamento é também algo que é um fator limitante e nomeadamente para a concretização de novos produtos, por exemplo, para fazer coisas realmente concretas e objetivas, é fundamental. Perfeito, perfeito. Agora, Um horizonte de oportunidades. Sim, Isabel. Só um pequeno contributo é que realmente nós na economia circular, em termos do setor da construção, não podemos pensar só na valorização dos resíduos, que é aquilo que atualmente mais se ouve falar, é começar na concepção desde o início de qualquer construção que se queira fazer. Acho que essa parte é muito relevante. E outra parte muito relevante é que no nosso país a extração de materiais naturais, como seja os agregados para o fabrico de betão, o custo é inferior aos materiais que são produzidos por reciclagem no fim de vida de edifícios ou de pavimentos. Para tal, é necessário fazer bons estudos de análise de ciclo de vida, portanto, desde a extração de material até à fase final, para ver se realmente justifica mais utilizar um material reciclado ou natural, mas nesse caso tem que haver também uma penalização quando nós estamos a extrair os materiais naturais. É o que é que nós estamos a fazer ao ambiente, que esse fator normalmente não é tido em conta. E, portanto, enquanto isso não for tido em conta, os materiais naturais do nosso país vão continuando a ir em frente, embora eu reconheça, eu diria que nos últimos 2, 3 anos tem havido um grande esforço no setor da construção para mudar esta dinâmica da utilização dos materiais. Perfeito. Mais alguém quer dar algum input a esta troca de ideias? Temos mais 1 minuto. Eu deixaria só os meus 2 cents de comentário, porque já foi bastante explorado e com pontos de vista muito abrangentes as diferentes áreas de atuação. E esta transição é efetivamente complexa, porque antigamente as coisas nunca foram desenhadas pensando na importância da circularidade, porque isto não era uma questão e agora é, e esta transição é de facto muito, muito complexa, e ver casos como a Alipor, em que na sua gênese há uma grande abrangência de micro circularidades internas é importantíssimo, mas quando se pensa em pequenas empresas esta dificuldade é mais acrescida, eu diria. E depois há casos como o Beat the Butt, não é? Em que nós pensamos num resíduo que muitas das vezes eu ouço, mas se calhar a solução era acabar com os fumadores. Não é possível fazer isso, eles existem e o tabaco infelizmente não vai acabar tão cedo, portanto é importante e é urgente perceber de que forma é que nós podemos minimizar este impacto. E no nosso caso o desafio até diria que é mais acrescido, no sentido em que, e respondendo um pouco também à pergunta que foi colocada pela Margarida no chat, a toxicidade que as beatas têm, em alguns projetos de valorização que eu conheço, se calhar a pegada de carbono associada é maior do que fazer uma incineração ou mandar para um aterro as beatas. Mas isto depois é uma situação em que, por um lado, é preciso a investigação existir para se poder desenvolver soluções cada vez mais sustentáveis e, por outro, também arranjar soluções que sejam o menos impactantes possíveis, e daí nós termos utilizado ou estarmos a recorrer, neste caso, aos fungos filamentosos, aos cogumelos, de uma espécie específica, precisamente para tentar minimizar o tal número de passos de pré-tratamentos que possam ser necessários, que no fundo vão causar uma pegada de carbono maior se for preciso fazer uma série de pré-tratamentos e etc. Então é uma situação que é complexa para todas as indústrias e como o Fernando estava a dizer há pouco, no início eles podem ter um custo maior porque a investigação tem custos e tem um peso, mas com o evoluir e o desenvolvimento dessa mesma investigação, o objetivo é que se tornem ou mais sustentáveis ou que comecem desde o início os projetos a serem pensados de forma circular, não é?
Exato, e assim deixamos de falar numa transição, mas sim as empresas já de base terem esse pensamento, não é? E espero que aí cheguemos rapidamente, o mais rápido possível. Então, a conversa, a troca de ideias estava a ser fantástica, mas vamos ter mesmo de avançar para a segunda ronda. No final do evento também vai dar a oportunidade para outros oradores intervirem, se assim pretenderem. Vou passar a palavra ao Diogo Aguiar, da Minority Denim. Diogo, estás aí? Peço desculpa, não estava a contar. Olá, bom dia. Ok, Diogo. Olá. Bom dia. Então, eu sou o Diogo Aguiar, sou o fundador da Minority Denim, que é um laboratório de desenvolvimento de lavagens em denim e tingimento, situado em Vila Nova de Famalicão. A empresa foi fundada em 2015 e tem uma equipa com uma longa experiência nesta área. Devido à visível necessidade que vimos na indústria têxtil de estar sempre à procura de inovação, criatividade, e com a experiência que nós tínhamos, achámos que éramos capazes de fazer uma maior diferença se trabalhássemos como uma empresa de consultoria e não só uma empresa de serviços e de produção. Mais porque na parte de sustentabilidade, há 5 anos atrás, ou há 6, achávamos mesmo que existia uma grande lacuna e uma falta de informação e uma falta de testagem e de aprofundamento das tecnologias para poder fazer um bom trabalho. Pronto, e nesta área, então, dentro do que é a Minority Denim, criamos 2 áreas um bocadinho distintas, em que a Tech on Textile, que foi a denominação que demos a um dos projetos, que consiste na realização de amostras e de coleções, normalmente mais em artigos de denim, e que são totalmente focadas na redução do impacto ambiental e o impacto na saúde dos operadores. Para isso, e como laboratório de investigação e desenvolvimento, testamos o máximo de tecnologias e técnicas que já estão disponíveis, e outras tentamos desenvolver ou potenciar, também para acrescentar valor ao mercado. Este projeto pressupõe sempre a partilha do conhecimento com os nossos clientes, ou seja, para assim ter um verdadeiro impacto. Neste momento temos dentro da nossa estrutura uma máquina de alta tecnologia, da Tonelo, que é uma referência na nossa área, em que já conseguimos reduzir em processos normais 50% o consumo de água, e em processos que estamos a desenvolver e que estamos a potenciar, conseguimos chegar mesmo até 80% em todo o processo de poupança de água. O nosso outro, se calhar o que tem mais impacto, mais conhecido, o nosso outro desenvolvimento é o Biotint, que é onde estamos muito focados desde 2017, que é um processo de tingimento 100% natural, totalmente desenvolvido por nós. Foi necessária a criação e a construção de máquinas para poder industrializar o processo, que o processo em si, a base, já é um processo antigo, mas para ser adaptado à indústria e para poder garantir a qualidade e a repetitividade, vimos obrigados a criar este tipo de máquinas. Este processo é, neste momento, um processo certificado pela SGS como um processo 100% natural e orgânico. O grande objetivo deste processo foi tornar um processo de tingimento totalmente circular, em que a maioria das coisas utilizamos matérias orgânicas que sejam resíduos ou desperdícios das indústrias ou das produções locais, como a borra do café, a casca da cebola, folha de eucalipto, fitas de madeira das sobras de carpintarias. Fundamental é que, sendo ou não local, seja considerado um desperdício. Não utilizamos nenhum material orgânico que seja para um fim ou que possa ser utilizado para um fim que possa ser mais essencial. Incentivamos também os nossos clientes à utilização de materiais o mais sustentáveis possíveis nas suas peças, como o algodão orgânico, o reciclado, ou pelo menos que seja oriundo de uma produção em condições justas. Neste momento oferecemos um cartaz de 14 cores e retiramos os corantes dessas matérias orgânicas e transportamos para as peças dos clientes aqui na nossa empresa. As matérias orgânicas, no final, são introduzidas num compostor orgânico e depois de realizado o composto é entregue às produções agrícolas aqui também na nossa zona. Neste momento já estamos a produzir para algumas marcas de referência e estamos em processo de desenvolvimento para bastantes outras. Achamos que este processo não vem para substituir o processo convencional, porque não somos negacionistas da ciência, isso, claramente, mas achamos também que existe um nicho de mercado que cada vez é maior e, felizmente, cada vez mais pessoas estão preocupadas com a sustentabilidade e com a circularidade e a ir mais fundo
nestas questões, que não basta pensarmos que o produto ser sustentável na sua produção não termina aí a missão, tem que ser depois novamente reciclável, ou também depende de como é que foi tratado até esse momento. Pronto, e acho que estamos a tentar fazer a nossa parte e a tentar oferecer um novo produto. Pronto, é isto. Esta é uma breve apresentação do que é Minority Denim. Espero que seja esclarecedor. Podem ver o nosso site em minoritydenim.com, as redes sociais também em Minority Denim, e vamos estar na Modíssimo dia 7 e 8 de outubro do próximo mês. Também podemos esclarecer-vos mais sobre aquilo que estamos a fazer. À Filipe, um obrigado, e à EcoConnect por nos convidar para este evento, e cá estaremos. Perfeito, Diogo. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Fantástico. Obrigado, Filipe. Obrigado. Agora, vamos nos manter por Famalicão e no setor têxtil. Vou passar a palavra à Maria José Carvalho, do Cluster Têxtil Português. Olá, muito obrigada. Bom dia a todos. Eu vou tentar também fazer uma apresentação o mais breve possível para recuperarmos algum do tempo que já está perdido, não é? Portanto, a ideia é depois darmos algum tempo para a discussão e da troca de impressões, que talvez seja o período mais interessante. Começar só por explicar, porque algumas pessoas podem não conhecer exatamente o cluster têxtil português, e portanto este cluster foi criado exatamente para estabelecer uma base que permita a promoção do desenvolvimento, da inovação, da competitividade, toda a cadeia de valor do setor têxtil vestuário. E na altura da sua criação optou-se por ficar uma estrutura dentro do CITEB, o Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e do Vestuário. Portanto, nós fazemos parte do CITEB, mas tem um modelo de governação próprio, onde existe um grupo de alto nível que tem responsabilidade sobre a definição da estratégia e das linhas de atuação do cluster. No nosso cluster temos atualmente cerca de 60 membros. Diria que a maioria, com toda a certeza, cerca de 75%, correspondem a empresas que são do setor têxtil e vestuário, mas temos também outras entidades que são relevantes para este ecossistema do nosso setor, nomeadamente universidades, as associações e ainda muitas outras entidades do sistema científico e tecnológico que fazem parte deste grupo. A ideia é que no cluster se possam discutir áreas de interesse comum, possam-se criar visões que sejam comuns e partilhadas pelos todos os membros e definir estratégias e planos de medida concretos que são relevantes para o setor. E para isso nós temos implementado um conjunto de práticas que permitem criar esta dinâmica entre os membros e a recolha desta informação, que, enfim, é um bocadinho diferente do que foi feita a apresentação até agora. Até agora tivemos muito a falar de produtos concretos, o que é muito interessante. Nós aqui somos uns facilitadores e permitimos dar meios e recursos, que muitas vezes é o que falta, para se conseguir chegar ao objetivo, nomeadamente a transição para a economia circular. No nosso caso concreto, também é relevante quando temos definidas as áreas de intervenção e interesse do nosso setor português, podemos criar, temos uma base de legitimação, porque levamos a visão que é dos nossos membros e podemos criar lobbies a diferentes níveis, seja para criar financiamento a nível europeu ou até a nível nacional. E isso é importante porque dá o recurso financeiro, que muitas vezes é importante a tal transição. Na pergunta que fez anteriormente, esse é um dos elementos que muitas vezes falta, que é recursos financeiros efetivos que permitam fazer uma ampliação desta transição numa dimensão que seja para além de estudos piloto e de situações que estão ainda numa base muito concentrada e para grupos muito específicos, ainda não de uma forma global. Portanto, é isso que nós pretendemos fazer. Para isso temos, por exemplo, o desenvolvimento de uns grupos de interesse especial, de Special Interest Groups. Existem atualmente, nós temos isso constituído em 5 grupos, sendo que há um que é específico para as vertentes da sustentabilidade, da bioeconomia e da economia circular, e que discute exatamente esta temática nesse âmbito e percebe-se quais são as necessidades do setor para este âmbito e o que é que nós temos que implementar no sentido de conseguir essa transição. E, por outro lado, temos também um outro que foca numa parte importante que tem a ver com este grupo especial que trata as questões do design e da performance dos produtos e que aqui claramente também se discute uma coisa que também já foi aqui referida, que
que tem a ver com o design para a sustentabilidade e o design para a circularidade. Um fator que é muito relevante é começar logo na fase inicial do desenvolvimento de um produto, incorporar aquilo que são as vertentes da economia circular. E no setor têxtil, é um setor muito particular, que é muito falado, por outro lado, é muito referenciado, muitas vezes negativamente. Infelizmente não se refere tanto às boas práticas e os bons exemplos que existem já no setor, mas que vai, de facto, focar várias vertentes. Por um lado, os recursos, e claramente a maximização dos recursos no sentido de aquilo que são os outputs poderem ser aproveitados e reutilizados, mas também a minimização na sua entrada, ou seja, a redução, como já se falou aqui, da redução dos consumos de água, a redução dos consumos energéticos, a redução da utilização de produtos químicos na sua quantidade, mas também no seu nível de toxicidade ou de perigosidade que eles possam ter. Todos esses fatores de entrada também têm que ser, os inputs que entram nos processos também têm que ser pensados nesta transição da economia circular, para além dos outputs que podem ser maximizados no seu uso, não ser levados para um fim que é menos nobre e poder serem usados naquilo que é a sua manutenção no ciclo produtivo, de uma forma fechada na perspectiva da tal economia circular. Há ainda temáticas importantes dentro do setor, como a transparência e a rastreabilidade. Eu penso que foi exatamente a Isabel Martins que fez a referência também para o setor da construção de um passaporte com identificação, e portanto é uma área que também está a ser muito desenvolvida e há projetos a ser desenvolvidos neste momento no setor, incluído com a participação do CITEV, na existência de um identificador que vai permitir, de uma forma transparente, identificar toda a informação sobre uma peça, desde a sua composição, à sua manutenção também, mas ainda quais foram os consumos, que nível de circularidade é que aquele produto tem e que nível de sustentabilidade é que tem, que permita no consumidor final, na fase da compra, fazer uma opção consciente e ter ali um sinalizador, se quiserem, similar ao que acontece hoje em dia com os eletrodomésticos, em que tem níveis, embora ali, em termos de consumos energéticos, o nosso será numa visão um bocadinho mais ampla de todos os fatores que são relevantes para a produção daquele produto e as pessoas podem ver se ele está localizado. Quando vai comprar, por exemplo, uma t-shirt, pode selecionar duas, sendo que uma delas terá um perfil de impacto, seja em termos ambientais, seja sociais, em termos de reduzido, e a pessoa poder fazer assim essa seleção por verificar que aquele produto tem um nível de sustentabilidade melhor ou um nível de circularidade melhor e, portanto, vai ter essa informação que lhe permitirá ter esses dados. Além da rastreabilidade, porque vai poder saber onde é que ele foi produzido, por que fases é que passou e em que locais no mundo é que passou essa produção. Por outro lado, enfim, a nossa área de intervenção, para além da questão dos resíduos, que são muito discutidos também na têxtil, portanto, eu queria dar esta informação de que há muito para além, como alguém também já referiu, para além dos resíduos dentro da economia circular. A transição está a ser feita com ótimos exemplos dentro do setor, mas ainda não atingimos, como qualquer outro setor, a transição efetiva para a economia circular. É uma mudança que obriga a circunstâncias atuais que têm que ser alteradas de uma forma completamente disruptiva. Portanto, não é uma coisa que se consiga rapidamente atingir, precisamos dar tempo, mas também precisamos de investir nesta área. Também é verdade que estes exemplos, embora possam ser pequenos, serão os inspiradores a coisas maiores. E, portanto, começarmos com pequenos exemplos será sempre uma boa forma de um dia conseguirmos lá atingir soluções mais alargadas. E temos ótimos exemplos dentro do setor. Já agora referenciar que, curiosamente, e exatamente na nossa zona de Famalicão, temos empresas já com bastantes anos de existência que se tratam, por exemplo, a reciclagem de têxteis há muitos anos, ou enfim, com mais de 50 anos. Só a título de exemplo refiro as duas que existem em Famalicão, que são a Sazia e a Recotex, que já fazem isto há muitos anos e, portanto, há algumas práticas dentro do setor que já existem há alguns anos e que, como são tão comuns ou como já estavam implementadas, quase que não são vistas como exemplo, mas que têm que ser vistas dessa forma, como exemplo da economia circular. Só para finalizar, que eu não sei muito bem como é que está o meu tempo, mas para dar só o exemplo de uma circularidade interna que alguém também fez referência e que existe há muitos anos dentro do setor têxtil. Numa fiação, por exemplo, tipicamente, quando se faz fios finos, são eliminados as fibras mais finas, as fibras, perdão, mais curtas, que permitem fazer fios mais grossos. E as empresas, quando tiram essas fibras para fazer os fios mais finos, aproveitam e fazem fios mais grossos. E, portanto, fazem um aproveitamento para um novo produto com uma fibra que não tem
qualidade para ser usada no fio mais fino, mas pode ser usada no fio mais grosso, e isto é uma prática que existe desde sempre no setor. Pronto, e agora deixe-me parar a parte das perguntas. Peço desculpa por ter excedido. Obrigada. Quando nos entusiasmamos com o que adoramos, é difícil parar, mas realmente obrigada por esta intervenção. Vou já passar para o professor António da To Be Green, também aqui a trazer novas soluções, não é verdade? Olá, bom dia ou boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite que nos fizeram. Realmente nós somos uma spin-off da Universidade do Minho, que complementa um bocadinho aquilo que foi dito na área de têxtil, e portanto fico particularmente feliz por ver aqui vários exemplos e bons exemplos do que é feito na economia circular. Ora bem, o que é que faz a To Be Green? Eu vou tentar partilhar um pouco a minha tela, vou ver se uma janela, o ecrã inteiro, acho que é isto. Só para referir que realmente nós estamos, o evento estava previsto durar até ao 12:15 e claramente estamos atrasados, portanto peço já, desde já desculpa, mas estas partilhas têm sido muito interessantes, não é? Filipe, não sei se estão a ver o que é que eu estou a partilhar, sim. A minha apresentação. Eu vou tentar... Agora, sim? Vamos ver se experimente só mudar de slide para ver se vai funcionar. Vai funcionar. Ok, está a funcionar. Está a funcionar. Eu mantenho aqui a transição, que é para me orientar, porque vou tentar acelerar e para explicar um pouco aquilo que nós fazemos na To Be Green. A To Be Green é uma solução de economia circular focada no descarte de vestuário. Isto é, se do ponto de vista de circularidade no têxtil, em termos de processos industriais, resíduos industriais, e que foi um pouco que falámos, ou os casos que falámos aqui, as coisas estão a ser muitos casos e bons casos e muito interessantes. Do ponto de vista daquilo que é o descarte dos consumidores, ainda há muito trabalho pela frente. E, portanto, a To Be Green focou-se um pouco nesta dimensão de como é que eu vou resolver o problema do descarte de vestuário, dada a complexidade. Isso aqui foi referido que o problema de termos têxteis, temos vários níveis de complexidade. O facto de ser de pós-consumo torna as coisas ainda mais complexas devido à diversidade de materiais, de produtos, de incorporação de outros materiais nas peças de vestuário e, portanto, há aqui um problema muito grande para resolver, que segundo o que se diz, serão cerca de 200 mil toneladas que vai para aterro, isto eram os dados da APA de 2017, significa que 4 a 5% é de têxtil, com uma taxa de reciclagem muito baixa. Isso foi aqui referido pela Maria José, que a SASI e a Recotex fazem realmente reciclagem de fibras. A questão do pós-consumo é um problema também para estas empresas, devido à mistura de produtos. E, portanto, a To Be Green focou-se muito nisto, indo, digamos assim, para aquilo que é a hierarquia dos resíduos. E começámos exatamente, como somos uma solução tecnológica, pela parte da prevenção, evoluir para a reutilização, em termos de hierarquia, reciclagem, de modo a evitar a parte da incineração, a valorização energética e muito mais o envio para aterro. Verdadeiramente é aqui que nós nos situamos, em particular na prevenção, porque potenciamos uma economia de partilha. E, portanto, essa é a lógica do nosso projeto. Isto enquadra-se também com a legislação europeia, muito focada na geração Y e Z, em particular Zoomers e agora a geração Alpha, porque nós estamos muito focados nas escolas. Portanto, somos uma solução tecnológica que incorpora estas dimensões. Eu estou a acelerar um bocadinho esta conversa, que eu quero depois falar um bocadinho da parte das máscaras, que é um projeto muito engraçado de reciclagem de máscaras. E, portanto, é isto que nós trabalhamos, isto é a essência do nosso projeto, é converter, e já temos algum trabalho feito, já temos os primeiros lotes de fibra a partir de pós-consumo, e, portanto, já temos primeiras vamos ficar com cerca de 1 tonelada e qualquer coisa já de fibra, e, portanto, a fazer os primeiros ensaios com fios de pós-consumo de vestuário, que às vezes fala-se de pós-consumo, mas não é propriamente pós-consumo de vestuário, é pós-consumo de poliéster, de garrafas plásticas, etc., não é de vestuário. Portanto, aqui a questão não é só semântica, é realmente de processo. Também na parte dos uniformes de trabalho, já estamos a trabalhar com algumas empresas. Isto para dizer que, do ponto de vista de economia circular do projeto, foi assim que nós começamos. Isto depois tem a nossa aplicação, com as suas registros, etc. Tem aqui uma história longa para vos contar, mas eu vou tentar acelerar isto. Porquê? Porque nós começámos este projeto há um ano atrás, tínhamos apenas uma câmara, que era a Câmara da Covilhã no nosso projeto. O nosso projeto está muito ligado a entidades, câmaras ou empresas, e, portanto, são os nossos clientes principais. E, portanto, começámos em junho de 2020,
Em outubro entramos em Viseu, novembro Guimarães, depois Lisboa, Albergaria, Fundão, Guarda, Sintra. Sintra foi agora este mês, assinámos o contrato com Sintra. Estamos em negociação com vários outros municípios, porque são esses os nossos parceiros. Depois também temos empresas, no caso a Sodesc, a ATPL e o CTT, estamos também com negociações com outras empresas. Portanto, vou tentar ser muito telegráfico nesta parte, porque verdadeiramente é este o cerne, é o negócio central da To Be Green, mas eu vou falar também de um projeto muito giro que nós desenvolvemos, já estou a partilhar esta parte, creio eu, Filipa, que é a parte das máscaras. Creio que é isto. Sim, está Pronto, porque depois nós, realmente este é o nosso negócio central, tem a ver com a circularidade do pós-consumo, de vestuário, mas entretanto, com o projeto nas escolas, surgiu um outro problema, que era as máscaras. E então aí associámos a um conjunto de parceiros, dois já foram aqui falados, a Fibernamics, o CVR, a GiveAware, e também o município de Guimarães e a Ferrovial, mais aqui um conjunto de parceiros, em que desenvolvemos um projeto piloto para valorizar as máscaras. E, portanto, o que é que nós pensámos? Ou que nos foi sugerido e desafiado no caso das escolas. Olha, nós temos aqui muitas máscaras, estão a ser colocadas indevidamente no chão, em muitos sítios, e se nós conseguíssemos valorizar este resíduo? E foi isso que nós fizemos. E, portanto, com estes parceiros todos que vos falei há pouco, fizemos um projeto de valorização primeiro com várias etapas, digamos assim, que isto tem alguma complexidade do ponto de vista, isto agora parece muito fácil de fazer-se, mas tal como acontece com os beatas, tem muita complexidade no seu processo para conseguirmos fazer alguma coisa no final com este resíduo, e verdadeiramente nós neste momento já estamos em parceria com a Fibernamics, com a GiveAware, com o CVR e mais alguns parceiros, já conseguimos desenvolver e escalar para desenvolver polímeros e com estes polímeros voltar a fazer produtos, que é verdadeiramente a circularidade que se pretende neste projeto. E, portanto, nós apresentámos este projeto ao Ministério do Ambiente, à APA. Entretanto, fomos evoluindo e, neste momento, de facto, temos um parceiro como o CTT, vai-nos permitir, estamos em fase de negociação, naturalmente, mas vai-nos permitir, eventualmente, transformar as máscaras que descartámos em itens, em produtos, enfeites de Natal, que podem ser vendidos nas estações de CTT. Portanto, de repente, fazemos a circularidade de uma coisa que era muito complexa, que nos aborreceu a todos, as máscaras, infelizmente ainda vamos ter de andar com elas um bocado mais tempo, mas verdadeiramente convertemos este produto e que, contando uma história da circularidade, queremos voltar a pôr na árvore de Natal e, portanto, estamos nesta fase a desenvolver alguns produtos feitos com os polímeros de polipropileno das máscaras, daquelas que descartamos, as cirúrgicas, digamos assim, pese embora isto não é assim tão simples, temos outras máscaras mais complexas de multimaterial e em que estamos a trabalhar, já temos aqui, isto é um trabalho que foi feito por um aluno que fez os contentores do lixo incorporando em placas produzidas com a tecnologia da Fibernamics e conseguimos ter neste projeto um conjunto de competências, isto é que é importante também reforçar, um conjunto de competências que vão permitir, por exemplo, contar esta história e tentar encontrar. Isto foi um protótipo real feito por um aluno em trabalhos na própria universidade, que utilizou as nossas máscaras e, portanto, foi uma parceria em que nós cedemos esse material, o que permite verdadeiramente... Professor António, só para dizer que já vai quase nos 7 minutos de intervenção. Muito bem, muito rapidamente. Isto depois também teve uma particularidade muito gira, porque de repente nós convertemos algo que é um problema. Isto saiu depois de um artigo na revista Nova Gente, foi muito engraçado, porque de repente percebeu-se que as máscaras podem não ser um problema, mas podem ser um subproduto para reverter com benefícios para a sociedade. E, portanto, basicamente é isto que nós fazemos, agradecer a oportunidade e, portanto, mesmo aqui com os parceiros, por exemplo, da Lipor, há aqui um conjunto de sinergias que podem ser geradas e com o CITEV, nós já somos parceiros há muito tempo e, portanto, com a Universidade do Minho, e, portanto, somos uma spin-off da Universidade do Minho e, portanto, acho que há aqui muito trabalho para fazer. Mas muito obrigado. Peço desculpa pela extensão da minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Sem mais demoras, passo para a Rebeca Santos, a líder de Economia Circular da Decathlon. Rebeca. Olá a todos, vou tentar ser concreta. Só projetar aqui. Todos conseguem ver? Está a carregar. Sim, está a carregar, mas... Ok. Então,
Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu vou tentar, há aqui 2 temas que são muito complexos, então não vou entrar tanto no detalhe. Todos os outros vou partilhar porque também não, se calhar são os mais diferentes de todos os outros e assim conseguimos ter uma maior diversidade de projetos. E enquadrando aqui um bocadinho a economia circular e de uso na Decathlon, o nosso grande desafio é passar claramente de um crescimento, não só um crescimento, mas sim de um crescimento saudável, para um crescimento saudável. Acho que este é o nosso maior desafio enquanto Decathlon e uma das nossas grandes prioridades. Porquê é que nós consideramos isto muito importante? Nós na Decathlon temos 3 formas de avaliar as pessoas e os projetos, são os 3 Ps, em que tem 3 estratégicos, que são os pesos pesados, que é o Planet, claramente reduzir o impacto dos nossos produtos e obviamente prolongar o máximo possível o tempo de vida do nosso produto. É as pessoas, hoje nós chamamos o People, permitir a todos os portugueses acessibilidade ao desporto e acho que a economia circular vem aqui dar resposta a muita desta necessidade e obviamente também temos um papel fundamental em envolver e sensibilizar a comunidade sobre este tema. E depois o Profit, obviamente a economia circular, apesar de hoje ainda ser inacessível ou ao nível da acessibilidade ainda é caro poder produzir um produto ecodesenhado e por aí fora, mas obviamente queremos encontrar a forma de aumentar a criação de valor de cada produto e obviamente também, consequentemente, aumentar a nossa rentabilidade. Nós queremos, desde 2020 que começámos a criar uma equipa sobre a economia circular, eu estou na função há exatamente 1 ano, e com o objetivo de até 2028 termos uma economia 100% circular em toda a linha, seja ela logística, seja ela de produção, seja ela de retail. Portanto, hoje temos uma economia sobre o produto, com alguns passos dados a caminho da economia circular, em que há uma única transação de criadora de valor, que é o aumento da venda e pouco mais, para uma economia sobre a utilização circular, com as várias múltiplas transações criadoras de valor ao longo do período do produto, que nos podem dar a nós, ao cliente e obviamente ao planeta, e aos parceiros também, obviamente. Nós dividimos isto em algumas estratégias, portanto a primeira de todas começa logo na produção, nas nossas fábricas, que estão a ser todas adaptadas para consigamos produzir até 2028 100% dos nossos produtos ecodesenhados, através de várias técnicas, obviamente, e várias soluções, algumas estamos a descobrir, outras já estão em prática, outras vamos acabar por abdicar, obviamente, faz parte da transformação. Depois todas as estratégias que fomentam a economia do uso e a reutilização, portanto a segunda vida, o Trocathlon e o aluguer, e em breve as campanhas também de retoma que vamos lançar. O serviço pós-venda, porque hoje ainda há muito aquela cultura que mais vale comprar novo do que pedir para reparar, e vemos isso quando queremos reparar um esquentador ou uma máquina de lavar, ou o que quer que seja, para além de haver pouca mão de obra, sai-nos mais barato, ou pelo menos havia até essa conexão que saía mais barato, e depois as estratégias sobre os resíduos, que é outro tema pesado, porque é complexo, mas que também já começámos a dar alguns passos, mas que ainda há muito caminho a fazer e a atalhar, e possivelmente também unirmos a possíveis parceiros. Entrando aqui um zoom muito rápido e muito visual do que é que estamos a fazer mais sobre a economia de uso e circular, mas sobre a parte da reutilização e da criação de valor sobre o produto. Lançámos o aluguer, porque permite não só a acessibilidade ao desporto, as pessoas não têm que comprar, mas também consciencializa. Hoje, se calhar, muitas vezes comprávamos uma prancha de supo, um caiaque, e utilizávamos, se calhar, só 2, 3 meses do ano, e através do aluguer não precisamos de comprar, é um consumo muito mais consciente, mas podemos praticar na mesma. Portanto, lançámos para todas as lojas do país, temos um site de aluguer, entregamos uma prancha de surf ou uma bicicleta em casa dos clientes, se for necessário, e temos também o aluguer de longa duração. Permite hoje uma pessoa alugar uma bicicleta por 10 € por mês e ter uma bicicleta durante 1 ano, 2 anos, sem ter que a comprar, ou só comprar para os meses de verão e adaptar a sua vida a passos mais conscientes e mais sustentáveis. Depois, ao nível da segunda vida, nós chamamos de segunda vida a toda a venda dos nossos produtos recondicionados, reparados, e ao zero desperdício na parte alimentar. Investimos numa equipa e num espaço dedicado,
para poder dar suporte a toda esta logística do recondicionamento, da reparação, do aluguer, da economia circular na empresa. E lançámos também nas nossas lojas para permitir aos nossos clientes, não só os nossos produtos, mas também os deles, venderem nas nossas instalações. Nós fazemos esse trabalho por eles, confirmamos o estoque por eles e recebem um voucher para gastar nas nossas lojas. Desculpem. Isto não está a dar. Deixa-me só ver aqui, desculpem lá. Porque eu não consigo passar. Desculpem lá. Mas não tenho aqui o último slide, mas também não é... Exato, dentro de um minuto. Sim, mas também não é grave, porque era também o último. Tem a ver com toda a parte da reparabilidade da empresa, em que estamos a garantir neste momento que todos os produtos são concebidos de forma a que sejam reparáveis e que o nosso alvo para a garantia dos produtos são 10 anos, que asseguramos que damos solução para esses mesmos produtos, e o segundo ponto sobre a reparabilidade é garantir que conseguimos a sensibilização e o acesso à informação para manutenção, workshops, a todos os nossos clientes, uns digitais, outros nas nossas lojas, e caminharmos nesse sentido. E por fim, no seguimento dos resíduos, nós hoje já fazemos a recolha de todos os resíduos têxteis que temos na nossa fábrica, produzimos em Portugal, nas nossas fábricas, e recondicionamos esses produtos numa nova cadeia de valor para produzir novos produtos. Caso os nossos biquínis, por exemplo, produzidos em Portugal, são feitos com restos de outros produtos vendidos para o resto da Europa. Também no caso do calçado, que muitas vezes fica desemparelhado nas nossas lojas, porque os clientes trocam os pés esquerdos com os pés direitos, fazemos então a recolha ao longo de todo o ano desse calçado, de todas as lojas, e fazemos o match aqui na nossa zona da economia circular e voltamos a pôr na cadeia de valor e não destruímos estes produtos. E vou lá, deu para explicar algumas das estratégias que estamos a aplicar, não dá para ir a detalhe a tudo, obviamente, e obrigado também por terem partilhado comigo os vossos projetos. E muito bem, muito tem feito, parabéns, muito fantástico. Obrigada, Rebeca. Portanto, nós já vamos aqui com 10 minutos de atraso, enfim, mas realmente foi aqui um painel muito rico. Não queria deixar de dar voz a esta última ronda de oradores. No fundo, deixo também a minha questão anterior, não é? Em que áreas é que é prioritário investir de forma a catalisar esta transição para a circularidade? Sabemos que estamos muito longe dos objetivos que queremos atingir, num ponto de vista geral, mas o que é realmente prioritário? O que é que seria estratégico de investir? Embora algumas perguntas já tenham sido respondidas por vocês. Se alguém se quiser aventurar, claro. Há pouco... Sim. Filipe, eu, tendo em consideração que a To Be Green se foca no consumidor final, e um bocadinho aquilo que a Decathlon faz ainda antes, não de pós-uso, mas preliminar a isso, acho que realmente o envolvimento do consumidor em todo este processo é determinante. Eu acho que, por isso é que nós, a To Be Green foca-se muito nas escolas. O contrato que nós fazemos com os municípios engloba educação nas escolas. Nós estamos muito ligados aos projetos dos eco-escolas, porque só por aí, se os jovens consumidores não estiverem despertos para estas realidades, torna-se muito mais complexo. E, portanto, todo o nosso projeto centrou-se muito em solução tecnológica para o descarte de vestuário, mas como temos os contratos com os municípios, o nosso contrato pressupõe educação para a sustentabilidade e economia circular nas próprias escolas, focado naquilo que é o nosso core business, no têxtil, no vestuário, na moda, e, portanto, focamos um pouco aí, mas verdadeiramente o nosso e terá de ser por aí, na nossa perspectiva, e tendo em conta também que nós trabalhamos com pós-consumo, verdadeiramente passa a equação por aí. Portanto, se o consumidor é complicado. Nós podemos ter um contentor de recolha de vidros, mas se eu quiser misturar no vidro outras coisas, estrago tudo. E, portanto, se não for por aí, se não
entendermos que essa responsabilidade passa em primeiro lugar pelo consumidor, temos sempre muita dificuldade e, portanto, nós focamos muito também na parte da educação para a sustentabilidade nas escolas, nos projetos, nos 9 municípios onde já estamos, trabalhamos um bocado nessa dimensão, porque é por aí que o nosso entender deve passar muito do nosso trabalho. Exatamente. Posso adicionar uma coisa? Sim, porque parece-me corretíssimo o que o António Dias estava a dizer, que é preciso mesmo informar, e mais vale informar já os mais novos, que assim começamos já a preparar o futuro da forma certa. Mas enquanto não acontecer também o que a Maria José Carvalho falou sobre a questão da transparência, serve de pouco, porque apenas vamos estar a influenciar ou a informar o cliente final, mas também depois não lhe vamos estar a dar ferramentas de poder distinguir o que realmente tem um impacto na sustentabilidade e o que às vezes se confunde. Por isso é que tem que andar as duas coisas de mão dadas, a informação e a capacidade de avaliar e a transparência, não é? Da nossa parte dos produtores, dar o máximo de informação para fazerem a escolha justa, não é? Agora, se eu puder acrescentar, que dá uma sensação, ou acho que não podemos apostar só num determinado modelo. A transição para a economia circular tem várias vertentes e tem que se apostar em várias vertentes, até porque não há um sistema que sirva para todos. Não temos a situação de um size fit all. Portanto, temos que arranjar sistemas que sejam adaptados a cada situação. Vimos agora o exemplo da Decathlon, que tem práticas muito interessantes já associadas à economia circular, como a questão do aluguer, da retoma, etc. E vimos que os exemplos que são apresentados são essencialmente para os equipamentos, como as bicicletas, esse tipo de produtos. Aplicar um modelo desse à têxtil tem outros desafios que são bastante mais difíceis de implementar. Não quer dizer que seja impossível, mas tem práticas muito mais difíceis, por isso provavelmente começa-se por os produtos que são mais fáceis de pôr no sistema de aluguer, ou de retoma, ou de reparação, e depois é que se pensa da aplicação de eventualmente estes conceitos a produto de vestuário que torna-se, ou textilar, ou que seja, de produtos textos que são mais complicados. A vertente tem que ser bastante alargada, não podemos apostar só numa forma de atuar na economia circular e pensar nas suas vertentes no global, e acho que há necessidade de facto de darmos tempo. Precisamos do tempo para a alteração, porque é uma alteração cultural também, e uma mudança, como falamos, das pessoas, de cada um de nós, e isso obriga-nos a dedicar tempo a isto, ou então, enfim, se acontecer uma situação que nos obriga a rapidamente mudar a nossa forma de pensar e de atuar, aí sim pode ter uma mudança grande. Nós vimos com o que aconteceu com a pandemia, que de um momento para o outro nós acabámos por tomar atitudes que até agora achávamos impensáveis tomar, nomeadamente este webinar online, que tipicamente antes da pandemia seria claramente físico. E isto torna-se muito mais fácil neste momento desta forma, com pessoas que estão em locais diferentes do país, que podem estar presentes sem ter que se deslocarem e emitirem CO2 para isso. Uma coisa que se falava imenso e que de repente passou a ser uma realidade e que antes da pandemia não era possível. Gostava só de referir que há um amigo muito grande da economia circular e que vai ser um facilitador, que é a digitalização. Considero que esse fator será muito relevante para a transição da economia circular. Filipe, só uma última apreciação, que eu acho que efetivamente o que é muito importante é a disponibilização, como já foi aqui referido, da informação à sociedade, por isso é muito importante uma plataforma como o eConnect. Portanto, uma plataforma a nível nacional em que a sociedade em geral, os novos, os velhos, os menos novos, os mais velhos, possam consultar, saber que iniciativas há e ter fiabilidade na informação que ela é disponibilizada. Obrigada. Obrigada, Isabel. Mais alguém quer acrescentar algo à troca de ideias? Dentro precisamos agora a educação, a transparência, a implementação de diferentes estratégias, a digitalização, não é? E a reinvenção de novos instrumentos em que todos nós nos possamos informar, conectar e fazer desta transição uma realidade. Para este momento final do nosso evento, tínhamos pensado aqui a parte das perguntas e respostas ao público, que entretanto já foram sendo respondidas no chat, o que facilitou aqui a otimização do tempo. Peço desculpa se alguma falhou, também creio que havia aqui alguma para a Fibronamics, mas o Fernando não está aqui neste momento, creio, portanto
terá de ser uma resposta via e-mail, possivelmente. Eu vou dar por encerrado este evento. Claramente soube a pouco, porque havia aqui pano para mangas de discussão. Talvez tenhamos que fazer aqui um evento 2.0 para aprofundar todos estes temas e focar-nos mais nesta troca de ideias tão rica. Obrigada a todos. Também dizer da parte da Connect Portugal que vão existir mais eventos neste formato e noutros formatos, aqui a juntar vários setores e várias pessoas que estão empenhadas nesta transição. Se neste momento consultarem o nosso site, está em manutenção, porque está a ser atualizado, vêm aqui novidades no final do mês e a plataforma finalmente vai ficar pública, portanto, continua a acompanhar nas redes sociais. Pergunto mais uma vez só se algum dos oradores ainda quer dizer mais uma palavra final ou se posso mesmo encerrar. Pronto. Só os parabéns a vocês pela organização. Obrigado e parabéns. Obrigada a todos. E, bom, até breve. E vamos nisto, não é? Rumo à economia circular, que foi que nos trouxe aqui hoje. Um bom dia. Muito obrigada, bom dia. Um abraço para Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada e bom dia. Tchau, bom dia. Tchau. Obrigada.